Livro de Eclesiastes 7, 8. Nós vamos ler a palavra de Deus, meditar nela. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Pai, fala conosco hoje, revela o teu querer, o teu poder, revela a tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O tema da palavra hoje é: melhor o final do que o começo. Em Eclesiastes 7, 8, hoje vai ensinar que nós vivemos etapas na nossa vida. E nós não podemos pensar que o que nós estamos vivendo hoje é o nosso final. O Senhor hoje vai mostrar para mim, para você, que melhor vai ser o final, o que Deus irá nos entregar, do que o que a gente está vivendo hoje. E assim diz Eclesiastes 7, 8. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Aqui a Bíblia começa dizendo que melhor é o final das coisas do que o princípio. E quando eu e você deparamos a esta palavra, nós conseguimos entender que a vida é constituída por um começo, o meio e o final. E cada etapa da nossa vida constitui uma história. E nós temos que entender isso. Que nós vivemos etapas da vida que são boas. Nós vivemos etapas da nossa vida que às vezes são mais difíceis. Tem momentos que a gente está vivendo que é bom, mas tem momentos que a gente está vivendo que não é bom, é ruim. Mas perceba que você nunca para em uma etapa da vida. A gente sempre vai para depois uma outra etapa. E o que a Bíblia Sagrada hoje está instruindo eu e você, que é um grande problema, eu e você querer definir uma história por uma etapa que uma pessoa vive. É muito complicado eu e você definir uma história pelo que nós estamos passando. E sem querer eu e você cair nesse erro. A gente olha uma pessoa ali na rua e vê um drogado, ou um bêbado, ou um traficante, ou uma pessoa que se afastou da presença de Deus e diz assim: esse é um perturbado, esse é um bêbado, essa pessoa não presta, não vale nada. Nós estamos definindo a pessoa por uma etapa da vida. Quantas pessoas nós já conhecemos que antes não prestava, mas hoje é um servo de Deus? Quantas pessoas a gente já não viu que anteriormente era um alcoólatra e hoje é um pai de família? Era drogado e hoje é uma bênção. Aquela etapa da vida dela era de morte e destruição. Mas aquela etapa determinou quem ela era? Não. Porque era só uma fase da vida dela. Então, nós não podemos definir o que eu e você estamos passando hoje e falar: determinou, a minha vida é isso. Não. Porque a vida de todos tem um começo, um meio e um final. Às vezes você está no começo da tua trajetória, ou você está no meio da tua trajetória, ou você está chegando no final.
Mas o que eu quero que você entenda, se o começo está ruim ou o meio está ruim, não importa. O que importa é como vai ser o seu final. E se você entregar a sua vida para Cristo, o seu final vai ser de bênção, vai ser de vitória, vai ser de salvação, vai ser de poder de Deus. Por isso que a Bíblia, em Eclesiastes 7:8, diz isso. Que melhor não é o começo. Melhor não é o meio. Mas melhor é o final. Essa que é a parte melhor. É o final das coisas. Então, não olhe hoje para a tua vida e diz assim, a minha vida não presta. É o meu fim. Não tem mais jeito, não. É só mais uma etapa da sua vida. E as etapas da vida são variadas. Tem etapas da vida que tudo dá certo. Mas tem etapas da vida que tudo dá errado. Tem etapas da vida que a gente ganha. Tem etapas da vida que a gente perde. Tem etapas da vida que a gente começa algo, mas tem etapas da vida que a gente termina algo para começar outra coisa. Então, nós temos que entender que a vida é constituída por etapas, começo, meio, mas o que mais importa é como nós iremos finalizar a nossa carreira com Deus. A Bíblia em Jó, capítulo 2, verso 11, fala sobre o que os amigos de Jó determinaram sobre ele. Jó tinha 3 amigos que se diziam amigos. Elifaz, Bildade e Sofar. E esses homens argumentavam que o sofrimento de Jó devia ser resultado de um pecado oculto. E eles insistiam na ideia de que Deus punia os pecadores e, portanto, Jó deveria se arrepender dos seus pecados para que Deus tivesse misericórdia. Mas, na verdade, Jó era um homem justo. Jó era um homem bom, mas aquele sofrimento de Jó tinha um propósito. Então, perceba que ele faz Bildade e Sofar. Eles fizeram o quê? Eles estavam determinando Jó por uma etapa e um período da vida dele. E eles estavam determinando Jó de maneira errada. Porque Jó não era um pecador. Mas Jó só estava passando por uma fase difícil. Uma fase de provação. E todos nós vamos passar por essa fase de provação. Que fase é essa? É uma fase de dificuldade. É uma fase de luta. Para quê? Para Deus conhecer o nosso coração. E nós se aproximarmos mais dele. Porque note que sempre nos momentos difíceis da nossa vida, a gente faz mais o quê? A gente ora mais. A gente busca mais a presença de Deus. Por quê? Porque a gente reconhece que sozinho não conseguimos. Então, a fase de dificuldade tem o seu valor, que gera em nós a dependência de Deus. Gera em nós a capacidade de recorrer a Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que essa fase que você está vivendo não te determina. Essa fase que você está passando não é o teu fim, mas Deus tem preparado um fim de vitória sobre ti. A Bíblia também fala, em 1 Samuel, capítulo 21, que Davi foi consagrado a rei na sua infância. Porém, ele cresceu
E olha a situação dele, ele teve que fugir de Saul. Ele era perseguido pelo rei, ele estava fugitivo. E as pessoas que eu creio que olhavam para Davi falavam, mas ele não foi ungido a rei? Por que ele estava fugindo aí? Por que ele está sem rumo? Algumas pessoas poderiam olhar para Davi e dizer, Deus não é com Davi. Algumas pessoas poderiam olhar para Davi e dizer, Davi está em pecado, porque olha a vida dele. Mas ali só era uma etapa da vida de Davi. Ele ficou fugindo para o resto da vida? Sim ou não? Não. Ele só fugiu especificamente naquele período. E depois de passar por isso, ele foi constituído como rei. Mas se a gente olhasse só para aquela etapa de Davi fugindo, o que a gente ia falar? Ele nunca vai ser rei. Porque naquele momento, ele era perseguido pelo rei instituído na época. Mas aquilo não o definiu. E logo após toda essa etapa da vida dele, ele entrou numa outra etapa de reinado. E ele se tornou um dos maiores reis da história. Porque aquela etapa da vida dele não o determinou. Então nós temos que entender que a nossa vida é constituída por etapas. E nós, durante toda a nossa caminhada nesse mundo, vai ter um começo, vai ter um meio e vai ter um final. Mas o mais importante nessa nossa caminhada não é, no final, a gente chegar com muito dinheiro, com muitas posses, com cargos grandes, não. O final, o mais importante é a gente chegar no final na presença de Deus. É a gente chegar no fim da nossa vida com uma consciência limpa e dizendo, eu creio que eu vou ser salvo. Porque adianta você, a Bíblia diz, eu ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha salvação. Então, no final, muitas pessoas pensam, no final eu quero ter muitas posses, eu quero estar rico, eu quero estar na praia, eu quero... Amém, Deus pode te entregar isso, não tem problema. Mas o mais importante que a Bíblia diz, não é no final você ganhar o mundo, é ganhar a tua salvação. É no final da nossa caminhada na terra, a gente chegar diante de Deus e Deus dizer, entra no gozo do teu Senhor, entra no reino dos céus. Então, viva essa vida, procure sim viver uma vida boa, procure sim ter coisas boas, mas o mais importante, procure nessa vida você chegar no final e você poder falar, graças a Deus eu vivi uma vida com Deus. Eu vivi uma vida que agradou a Deus. E eu creio que eu vou ser salvo. E aí, tem diversos outros exemplos de pessoas que as etapas da vida dela pareciam não muito boas. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz, Elias, ele orava e fogo do céu descia. Elias era um homem que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, mas teve um momento que ele recebeu uma palavra que seria morto por Jezabel. E ele, com temor, com angústia, ele fugiu para Horebe e se escondeu numa caverna. Um homem que Deus usava poderosamente. Chegou um período na tua vida que ele ficou angustiado e se escondeu na onde? Na caverna. Quem olhava para Elias naquele momento podia falar o quê? Esse homem é um fracote. Esse homem aí, ixi, olha só, ele está fugindo, ele não tem coragem. Ele era assim? Não.
porque ele enfrentou todos os profetas de Baal. Ele era um homem de coragem, porém, naquela etapa da vida dele, ele ficou fraco. Mas ele não era aquilo. Era só uma etapa da vida dele. Mas depois Deus enviou um anjo. E o anjo entregou pão, entregou água. Ele renovou as suas forças e fez o quê? Continuou a sua caminhada. Em Lucas 23, verso 32 ao 42, descreve a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado, as pessoas zombaram de Jesus, os soldados bateram em Jesus e parecia que naquele momento Jesus estava sendo derrotado. Parecia que era o fim na vida de Jesus. Porém, foi o fim de Jesus? Não. O que aconteceu com Jesus depois? Ele ressuscitou. E o nome dele foi glorificado no céu, na terra e no inferno. O fim de Jesus não foi a cruz. O fim de Jesus foi a ressurreição. Mas parecia que o fim foi na cruz. Mas foi? Não. Por isso que a gente tem que entender. Esse momento que você está passando não te define, não te determina. É mais uma etapa da tua história. Mas creia que se você estiver com Jesus, você pode ter uma certeza. O seu final não vai ser esse. O seu final não será esse de derrota, de frustração, mas o seu final será de providência do céu. E eu quero finalizar mostrando as etapas da vida de um cristão. Todo cristão vai passar por essas etapas. E a primeira etapa que o cristão passa é a etapa de conversão. Aí você fala, pastor, o que é isso? É a etapa mais importante na vida de um homem e de uma mulher. É vir, ouvir a palavra de Jesus, aceitar e se batizar. É a primeira etapa, é você ouvir a palavra de Jesus. Aí você ouve, você acredita e entrega a sua vida para Jesus se batizando. É a primeira etapa. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é o período de aprendizado. Que período é esse? É o período que você vai conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e vai conhecer como nós devemos se portar, quem é Jesus, quem é Deus, o que é a palavra e a vontade de Deus. Nesse período de aprendizado também, você vai ter períodos de experiências com Deus. Você vai ter experiências do poder de Deus. E também nesse período de aprendizado, você vai passar por adversidades. E essas lutas e adversidades vão te ensinar. Então, todo cristão vai passar por um período de aprendizagem. E depois da aprendizagem, nós passamos pelo período de provação. Para você entender isso, Abraão era um homem de fé, e Deus fez o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Deus chamou Abraão. E aí Deus começou a ensinar Abraão sobre as coisas. Começou a conversar com Abraão. Fez promessas para Abraão. Mas teve um momento que Deus fez o quê? Provou a fé de Abraão. Deus falou a Abraão, pega o teu filho, que ele orou por 100 anos, e disse assim, Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Deus já tinha ensinado Abraão.
Deus já tinha instruído através da palavra Abraão, mas depois Deus provou se realmente Abraão tinha aprendido, se realmente Abraão tinha entendido quem era Deus e o que ele, como ele deveria se portar diante de Deus. E ele fez esse pedido para Abraão. E o que Abraão foi? Ele estava disposto a sacrificar o seu filho, mas Deus não quer tirar nada de ninguém. Deus só entrega, mas Deus queria provar o coração de Abraão. Então, nós temos que entender, igreja não é um lugar para você vir passar tempo, não. Igreja é um lugar que você vai aprender sobre Deus. E vai chegar uma hora que Deus vai provar se você aprendeu. Quando você vai na escola, o que acontece? Você fica lá 6 meses, de 3 em 3 meses, depende de cada lugar, vai ter a prova. Você vai aprender, o professor vai ensinar, vai chegar um momento que vai ter o quê? A prova. E a prova vai fazer o quê? Vai identificar se você aprendeu ou não aprendeu. Se você vai lá na prova e erra tudo, você vai tirar uma nota boa, sim ou não? Não. Você vai passar de ano? Você vai reprovar e vai repetir todo o ano de novo. A mesma coisa é aqui na igreja. Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, é instruído. Vai chegar um período que Deus vai provar a tua fé, para ver se você aprendeu. E tem muita gente que é reprovado. E aí tem que voltar, sentar e aprender de novo. Aí depois Deus vai provar para ver se aprendeu. Aí o que acontece? Reprovado de novo. Enquanto eu e você não ser aprovado, a gente não vai para a próxima etapa. A gente fica parado na etapa de aprendizado. Até que eu e você aprenda. Então entenda, a primeira etapa é a conversão. A segunda etapa é o aprendizado. E a terceira etapa é a aprovação. Jesus, depois de ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado, passar por uma tentação do diabo, para ver se Jesus estava preparado para o que ele iria enfrentar, que era entregar a sua vida pela humanidade. E Jesus venceu a tentação do diabo. E aí ele passou para a próxima etapa. Ele iniciou o seu ministério. Mas se ele não tivesse vencido aquela provação de Deus, ele iria para a próxima etapa, que é o início do ministério? Não. Então, quando eu e você passamos pela aprovação, a gente vai para a quarta etapa, que é a missão que Deus te deu. Deus levanta pessoas com uma missão. Deus levantou Moisés com a missão de libertar o povo de Israel do Egito. Deus levantou Jesus com o propósito de salvar a humanidade. Deus levantou Jeremias com o propósito de pregar arrependimento, como João Batista. Na verdade, Jeremias pregou arrependimento e depois também pregou a destruição do povo. João Batista veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, depois que nós passamos pela provação, o Senhor entrega uma missão para os seus escolhidos. E você diz, toda pessoa se torna pastor? Toda pessoa se torna obreiro? Não. Tem pessoas que não irão exercer o chamado ministerial, mas terão outros chamados, que é, às vezes, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus no seu trabalho, na sua casa, e viver as promessas de Deus. Então, nessa quarta etapa, tem pessoas que, depois da aprovação, iniciam uma missão específica ministerial.
E tem pessoas que depois dessa provação, na quarta etapa, se cumpre a promessa de Deus na sua vida. Ele te entrega algo que você quer. Ele te entrega uma bênção. Ele te entrega o que você precisa. Então, antes da promessa de Deus, antes de Deus entregar o que nós precisamos, antes de nós iniciarmos o nosso chamado ministerial, nós temos que passar pelas etapas da vida, que é a conversão, que é o aprendizado, que é a aprovação, e depois nós recebemos a promessa ou iniciamos o nosso ministério. Então, eu queria hoje que a igreja entendesse que todos nós vivemos e passamos por etapas na nossa vida. Mas eu queria que você saísse entendendo que essa etapa que você vive não te define. Não importa como está sendo o começo. Não importa como está sendo o meio. O importante é como vai finalizar. Não importa se você errou, se você falhou, se você pecou no passado. O importante é como você agirá de agora para frente. De agora para o final. O passado não te define. O passado não nos determina. Agora o que estamos vivendo não nos determina, mas o que determina é a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus já determinou sobre aqueles que servem. E a palavra que Deus determinou é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo somos mais do que vencedores. É essa palavra que nos determina que com Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. É essa palavra. Então, qualquer coisa que te diga ao contrário, está errado. Qualquer coisa que te apresente o contrário disso que eu falei agora, está errado. E não te define e não te determina. Mas o que te determina é a palavra de Deus. Esse momento que você vive não te determina. E eu finalizo dizendo para a igreja: melhor é o final do que o começo. Então, não fique chateado ou triste quando você está passando por uma etapa difícil da sua vida. Não fique pensando que tudo acabou, porque essa etapa da tua vida está difícil. Mas você tem que fazer uma coisa, sabe o quê? Confiar em Deus e ter uma ciência que se nós estivermos com Deus, o final vai ser de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Feche os seus olhos agora e entregue a sua vida para Deus. Diga a Deus agora: Pai, às vezes eu estou passando por um período na minha vida que parece que é o fim. Está tudo ruim, está tudo difícil. Mas eu creio nessa palavra, Pai. Que isso que nós estamos vivendo é só mais uma etapa da nossa vida. É só mais um momento, mais uma página do nosso livro. O livro, Senhor, ele tem várias páginas, e cada página é uma história. E assim é a nossa vida. O nosso livro, a nossa vida está sendo escrita pelas mãos de Deus. E todas essas histórias
fazem parte da nossa vida, mas o final vai ser bom, porque a Bíblia diz: sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para ter o fim que desejais. O final que Deus tem para nós é o desejo do nosso coração, é bom. Então, meu Deus, eu te peço, fortaleça no Senhor nessa etapa que estaremos vivendo. Esteja conosco, Santo Deus, nessa etapa em que iremos entrar. Não nos desampare, não nos deixe, Jesus, mas esteja conosco, nos guarde nessa etapa, nos livre de todo mal nessa etapa, nos dê direcionamento, nos abençoa. Esteja conosco, Jesus. Guarda nós, abençoa nós, Senhor, porque nós confiamos não em homens, nós não confiamos nem em pau, nem em pedra, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. E aqui, Senhor, pedimos que o Senhor, meu Pai, faça parte dessa etapa da nossa vida, Jesus. Que o Senhor consagre todos os nossos caminhos, Senhor, para a glória, Senhor, do teu santo nome, para o teu louvor, para a tua adoração.